Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Local Web Company. Eu sou a Graciele, responsável por imprensa na companhia. Estão presentes conosco hoje os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, vice-presidente de Relação com Investidores, Igor Franco, vice-presidente do segmento Bionline SaaS, Williams Marques, vice-presidente do segmento Commerce PMS, e Alessandro Gil, vice-presidente do segmento Commerce SaaS Enterprise. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, com tradução para o inglês, e pode ser acessado no endereço ri.localweb.com.br. Clicando no link webcast, você poderá baixar os slides desta apresentação. As afirmações contidas no documento relacionadas à perspectiva sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais, financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre os futuros dos negócios. As expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico, proforma e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior à sua tela, informando a identificação e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam uma pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Obrigado, Graci. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre da Local Web Company. Quero agradecer a todos os colaboradores e acionistas que contribuíram para esse atingimento de resultados aqui. Eu começo falando de rentabilidade. Nós demos, nesse trimestre, continuidade ao nosso processo de ganho de margem por meio de forte controle de custos operacionais, headcount e alavancagem operacional. Com isso, conseguimos crescer nossa margem 33% em relação ao mesmo período do ano passado, bem expressivo, e atingimos 53,8 milhões de reais de EBITDA ajustado. Já com relação à margem EBITDA, tivemos 17,2%, um ganho de quase 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos falar um pouco de crescimento. Nossa operação de e-commerce atingiu crescimento de 20,4%, bem acima do mercado, atingindo aí 209 milhões de receita líquida e cresceu 4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O grupo como um todo cresceu 11%. Por que tão inferior ao e-commerce? Porque quando a gente olha o último ano, nós tivemos uma estratégia de rentabilização do Bionline SaaS, que teve um crescimento negativo, proposital. Por isso que a margem do Bionline SaaS no último ano, ela cresceu quase 4 pontos percentuais. Mas nesse último quarto, no Bionline SaaS, já teve um crescimento positivo. Por isso que o grupo como um todo já cresce quarter contra quarter 4%. Então, esse 11% não reflete o crescimento da empresa. Então, é importante a gente olhar o crescimento do e-commerce de 20%. E quando a gente fala dentro desse 20%, que, lógico, é afetado por um momento estrutural do varejo ruim do país, então por isso a gente fala que 20% é bom. E isso basta ver esse número quando a gente olha a receita de assinatura. A assinatura cresceu mais, 26%. Mas o Local Web não está contente com 20,4% de crescimento. Por isso que esse trimestre ele foi marcado por a estruturação da empresa de 7 avenidas de crescimento que ajudaram um pouquinho o crescimento desse trimestre, mas mais do que isso, vão ajudar
a empresa acelerar seu crescimento nos próximos trimestres. E a gente abrir essas avenidas de crescimento nessa apresentação é o foco dessa apresentação. A gente vai discorrer sobre os resultados, mas vamos gastar metade da apresentação falando como nós vamos acelerar o crescimento da companhia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre serviços financeiros, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre o Wake, talvez seja a avenida de crescimento mais pronta nesse momento. Então, acho que tem muita coisa para discorrer nessa apresentação. Então, a gente vai falar muito de estratégia hoje nesse call de resultados. Então, acho que essa é um pouco a mensagem que eu queria passar e como vai ser esse nosso encontro hoje. Falando um pouco de base de assinantes, GMV e TPV, o GMV do nosso ecossistema cresceu 13,5%, já representamos aí quase 14 bilhões dentro do ecossistema de e-commerce brasileiro. O GMV de loja própria cresceu 15,4%, o nosso TPV cresceu 35% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 1,5 bilhões. Nossa base de assinantes cresceu 22%, atingindo aí 174,8 mil clientes. Quando eu falo base de assinantes, são o que nós chamamos de e-commerce enablers, né? São as nossas soluções que viabilizam o nosso cliente a realizar e-commerce. E a gente tem crescido uma manutenção do ritmo de adição de novos clientes constante. Ou seja, mesmo com um cenário mais difícil da economia, mesmo a gente controlando custos, a gente mantém esse nível de adição de clientes muito estável. Isso pode ser visto mudando de slide, né? Avançando um slide. Aqui a gente perceber que praticamente a gente está há 2 anos com um ritmo estável de adição de clientes. Isso é muito positivo. A gente não está aumentando o nosso CAC, pelo contrário, a gente tem mantido isso estável. Isso tem sido bem importante para o processo de rentabilização da companhia. Agora eu passo a palavra ao nosso CFO, Rafael Chamas, que vai discorrer sobre os principais indicadores da companhia, e depois a gente entra, no que eu falei, nas avenidas de crescimento. Eu volto a falar com vocês, vou contar um pouquinho, a gente vai falar bastante como a gente pretende avançar desses 20% de crescimento que nós tivemos, que, de novo, é ok em relação ao cenário econômico do país, mas a gente espera acelerar isso nos próximos quartos e estruturamos muito a companhia nesse trimestre. Eu diria que foi um trimestre de forte estruturação, e essa estruturação são esforços que não destrói a rentabilidade do grupo. Muito obrigado, Rafa, é contigo. Obrigado, Fernando. Eu começo, então, no slide número 6, pessoal. Aqui eu trago um pouco mais de detalhes dos números que o Fernando já deu uma pincelada. O primeiro deles, a receita líquida do trimestre, né? Então, como ele disse, a gente fechou o TRI com um crescimento de 11%, que foi 313,9%, mas a gente quer deixar muito claro qual é a dinâmica desse crescimento, né? Quando a gente olha TRI contra TRI, então, em comparação com o primeiro trimestre de 23%, o crescimento anualizado ele é mais forte do que os 11%, né, de 4%. E a explicação para isso está no lado direito do gráfico, que é a operação do Bionline. O Fernando já comentou, mas refrisando, a gente, ao longo do ano passado, a gente tomou uma decisão por rentabilidade na operação do Bionline, o que fez com que a gente perdesse receita, né? Vocês vão ver quando eu mostrar as margens, que as margens do Bionline elas têm sustentado patamares bem superiores ao que tínhamos ao longo dos trimestres do ano passado. E o reflexo é essa queda anual de receita, uma receita mais rentável. Por outro lado, fica claro que a gente começa a ver já um crescimento quando a gente olha na comparação trimestral, né? Então, olhando contra o primeiro TRI de 2023, a operação já cresceu 2%. Então, esse período de queda de receita que a gente veio para fazer rentabilização, ele se encerra e agora a gente começa a ver um período de recuperação. E o commerce, que estão crescendo 20%, a gente fecha o período aqui com 209 milhões de receita, e o Bionline com 104. Com tudo somado, a gente fala num trimestre com 313,9 milhões de receita. Então, o EBITDA, né? O EBITDA cresce num ritmo mais forte do que o crescimento da receita, então 33%, a gente fecha o trimestre com 53,8%, né? A operação de e-commerce com 19% de crescimento e o Bionline com um crescimento de 52%, 26,9%. Quando eu for mostrar as dinâmicas de margens, fica clara a dinâmica de rentabilização versus receita, um crescimento de EBITDA superior ao crescimento da receita do setor, né? Isso pode ser visto no próximo slide. A gente olha então as margens.
Olhando primeiro a companhia como um todo, tá? A linha tracejada, importante mostrar a grande alavancagem que a gente já trouxe desde que a gente começou a fazer os M&As, né? Quando a gente teve a última leva de aquisições, pelo quarto de 2021, a margem da companhia foi de 12,9%, né? A gente tem uma recuperação relevante nesse período, já atingindo nesse trimestre 17,2%, e redestaco o que eu falei sobre o Bionline, né? Uma operação que rumava ali perto de 19%, 20% de margem, ela tem sustentado em 23%, esse trimestre foi 23,9% a margem dela, então um crescimento interessante. E, como eu disse, a gente começa a ver crescimento de receita também, agora com margens superiores para esse segmento. Movendo para o próximo slide, uma outra informação relevante, né? A gente falou bastante sobre despesa financeira ao longo dos últimos trimestres, sobre as nossas iniciativas de rentabilização da operação de pagamentos, e aqui acho que isso fica bastante evidente, né? Desde o segundo trimestre de 22, esse gráfico, a gente olha o seguinte, comparado ao terceiro tri de 22, quando a gente teve a maior despesa, que foi 15,6%, com taxas de juros já semelhantes ao que temos hoje, a gente fecha esse trimestre com 11,6%. Então, é uma queda real de 26% na despesa financeira da companhia, né? Período esse em que a receita do grupo cresceu e, como está escrito aqui até no próprio slide, o EBITDA também, né? A gente tem um crescimento de EBITDA nominal de 7%, com uma queda de despesa financeira de 26% e um crescimento de receita da mesma ordem. Então, isso mostra que a gente tem conseguido trazer muito mais geração de caixa e rentabilidade para a operação como um todo. Aqui um tema relevante também, né? Os earnouts da companhia, que são o principal passivo que temos, né? A gente tem divulgado isso com constância, mas nós temos uma política de transparência no mercado de semestralmente fazermos revisões nas provisões que a gente tem para earnouts com base nas melhores estimativas, né, que a gente tem para cada um dos business que a gente ainda tem earnout a pagar. Aqui uma boa notícia, né, a gente tem companhias performando, acelerando sua performance, né, e aí aqui eu trago um destaque especial ao Bling, o desempenho está bastante acima do plano e da última revisão que fizemos 6 meses atrás. E por conta disso, a gente teve uma revisão desse valor de earnouts que a gente deve pagar. Essa revisão impactou o resultado em 94,8 milhões. Essa é a despesa está reconhecida no resultado financeiro do grupo, por ser uma despesa operacional, né? Importante dizer também, além disso, nesse trimestre, nós tivemos alguns earnouts pagos que representaram 319,2, por isso vocês vão perceber uma modificação no valor desse passivo a pagar. Então, a gente fecha o semestre com um saldo de earnout ainda a ser pago de 626 milhões, o que reflete hoje as nossas melhores estimativas para a performance da empresa, dada a dinâmica de captação de clientes e crescimento que a gente tem tido em cada uma delas. Com isso, a gente tem a posição de caixa líquido da empresa. Então, nós fechamos o período com caixa de 1,60 bi, com os earnouts 626 milhões a pagar, a gente fala, então, numa posição de caixa líquido de 360,6 milhões para a companhia. Aqui o lucro, então a gente fecha o segundo trimestre, a gente fez com um prejuízo de 38,8 milhões, novamente afetado pelo aquele aumento de provisionamento de 98 milhões que eu comentei há pouco. Então é um lucro que é afetado por uma dinâmica não operacional, né, uma dinâmica de M&A, e aí a gente isola esse efeito no lucro líquido ajustado que está à direita, o lucro líquido ajustado da operação de 33,3 milhões de reais. Obrigado, pessoal. E com isso eu volto a palavra para o Fernando para a gente discutir agora as avenidas de crescimento da companhia. Obrigado, Rafa. Fernando Cini de novo. Eu vou agora para a segunda parte da apresentação. Nós vamos discorrer da parte estratégica da companhia. Como eu disse no começo, esse segundo trimestre foi marcado por um processo de estruturação do grupo para a gente acelerar o nosso crescimento. E a gente tem aqui 7 frentes que marcaram a companhia. A primeira delas é produtos. A companhia certamente evoluiu muito em produtos e ferramentas que auxiliam a jornada do cliente. Um grande exemplo é nós melhoramos muito e intensificamos nossa integração com marketplaces. Não tenho dúvida que somos os principais players nessa frente no mercado brasileiro. Com relação à precificação, começamos alguns trabalhos, alguns já entregues, principalmente a e-commerce, PMS e logística, ainda com baixo impacto no resultado, mas isso vai ser acelerado, e temos estudos avançados para RP. Eu acho que precificação é tem espaço muito grande dentro do grupo e vai ser esforço até o final do ano, até o ano que vem, dentro de Local Web.
Depois, cross-selling. A gente já falou, nós trouxemos um diretor, está tomando conta disso, trabalha de maneira matricial com todas as unidades, é um dos principais KPIs de toda a administração no ano de 2023. Temos grandes conquistas aqui, principalmente na parte de serviços financeiros e também na parte de logística, quando a gente fala de operações de plataforma de e-commerce e RP. Vou mostrar um pouquinho isso aqui na frente. Movendo para o próximo slide, 3 outras frentes, expansão do TAM. A gente vai falar bastante aqui na frente sobre o Wake. O Wake acho que é um case de sucesso de expansão de TAM. O Alessandro Gil, que toma conta da Wake, vai falar tudo que fizemos, trazer alguns indicadores. Acho que o Wake está indo muito bem e vale a gente gastar aí alguns slides. Inteligência artificial. Todo mundo fala muito disso. Mas e aí? Qual é o potencial para a local web? Hoje a gente traz no detalhe, tudo que pode trazer para a local web, para o nosso cliente. Então, não é mais alto nível, a gente vai trazer no detalhe, falando assim, o que traz para o nosso cliente, traz em termos de produto, como a local web está estruturada para isso. Temos um responsável, a local web começa centralizando esses esforços. O Igor, que é o diretor, vice-presidente, né, de BeOnline SaaS, está tomando conta disso e vai contar para vocês como vamos avançar e quais os benefícios para o grupo nessa área. Serviços financeiros. Estamos criando, a partir de segunda-feira agora, uma nova unidade de negócio dentro do grupo. Temos contratado o executivo, que começa segunda-feira também, um executivo sênior, que vai gerir essa unidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E, por fim, crescimento orgânico. Local Web não parou com isso. A gente continua mapeando constantemente esse mercado em busca de oportunidades. Avançando um pouquinho, aqui acho que o melhor exemplo de cross-sell, meios de pagamento, o TPV gerado nas sinergias continua crescendo, a gente continua trabalhando fortemente com meios de pagamento dentro do grupo. A gente atingiu, dentro do TPV gerado, a gente atingiu quase 40% no segundo trimestre. Então, a gente não para com isso. E, como eu falei também, a parte de logística bem avançada, penetração de plataforma de e-commerce, penetração de RP dentro do Melhor Envio, cresce de forma muito forte, já foi acelerada com a entrada do nosso novo diretor de cross-sell. Falando um pouquinho de serviços financeiros. Como eu falei, a gente cria uma nova unidade de negócio a partir de segunda-feira, chamada Serviços Financeiros. A gente contratou um executivo sênior com muito tempo de mercado financeiro para gerir essa unidade. O nome dele é Cássio Shimura. Ele começa segunda-feira. Essa unidade vai ser responsável por unificar a estratégia do grupo nos pilares de pagamento, crédito, conta digital e todos os serviços financeiros para aumentar a rentabilidade da base de clientes, rentabilização da base de clientes. Isso é muito importante, tem um grande potencial, nossa base é muito grande e certamente nosso cliente passa muito tempo dentro da nossa base. Eu estava até ontem olhando um indicador interessante, eu vi que o tempo médio dos clientes de home banking é de 2 a 10 minutos. Nosso cliente passa mais de 5 horas logado na plataforma. Nosso cliente, ele vive da plataforma, né, dos nossos serviços. Então, potencial de rentabilização da nossa base com Embedded Finance Service é muito grande. Então, carece a gente estar montando uma estrutura muito mais parruda para a gente estar rentabilizando isso. Essa unidade assume imediatamente as operações de Vindi e Credisfera e, com a criação dessa unidade, a gente encerra uma etapa importante de consolidação de marcas, né? Essa consolidação e simplificação organizacional. Isso começou, por exemplo, com a própria Wake, né? A Wake, ela substituiu várias marcas. Então, a Local Web fez muita aquisição, mas hoje ela já não tem tantas marcas quanto adquiriu. A gente finalizou mais de 8 marcas desde o processo de aquisição. E isso vai facilitar nosso crescimento, rentabilização do grupo. Então, é um marco importante para nós. E como que fica a companhia depois dessa unidade? Então, movendo o próximo slide, a gente tem aqui como que a Local está estruturada hoje e vai ser assim que ela vai crescer organicamente e inorganicamente a partir de agora. Aqui tem uma unidade de RP e gestão, está com o Antônio Nodari, que é o fundador do Bling. Mensagem importante aqui, vocês vão ver que muitas das unidades estão com fundadores, né? É o Antônio. Financial Service, que foi criado agora, com o Cássio.
Via Online SaaS com o Igor, que também estou tomando conta da parte de inteligência artificial. Commerce Enterprise com a Legil, que vai falar um pouquinho também dessa frente para vocês. E, por fim, Commerce SMB com o Williams, que é o fundador da Tray. Então, é importante mostrar que é uma estrutura simples, mas que tem um TAM muito grande, e aí com 2 pessoas que são fundadores de empresas adquiridas. Foi assim que a Locaweb vai para frente. Agora, eu passo a palavra para o Igor, que vai entrar no detalhe como que a gente vai rentabilizar a companhia e melhorar a vida do nosso cliente com inteligência artificial. Igor, por favor. Obrigado, Fernando. Como o Fernando comentou, eu vou detalhar um pouco aqui para todos como nossas iniciativas em AI estão só no começo e quais são as etapas que a gente prevê e quais são as oportunidades que a gente enxerga para cada uma das nossas verticais. Importante citar aqui que a gente montou um grupo multidisciplinar para estudar o tema. Hoje, no mercado, né, tem muita iniciativa nascendo e tem muita euforia em cima do tema. Mas o grupo sempre foi um grupo que primordialmente olha para o que gera valor para o cliente. Então, nós não vamos criar soluções só por criar, né? A gente vai conectar toda a possibilidade de AI dos nossos produtos com uma geração de valor, seja em melhoria de produtividade, seja em melhoria de eficiência do cliente, aumento de vendas. A gente sempre vai conectar essa tecnologia com um fim de negócio para o cliente. Então, eu vou passar aqui por cada vertical para explicar para vocês onde é que a gente tem enxergado as oportunidades e quais são, de fato, os focos que a gente vai ter no uso dessa tecnologia para cada uma dessas verticais, né? Começando por e-commerce, é muito óbvio que a gente veja AI fazendo e ajudando as plataformas na recomendação de produtos, na recuperação de carrinhos, na personalização de campanhas. Isso é algo que hoje já existe no mercado, né? Então, se a gente pega, por exemplo, nossos próprios produtos, seja o Wake ou a própria Tray, Doca, Bag e a própria Wake Experience, né? A gente já tem esse produto no ar, ele já roda com AI, a gente já tem isso funcionando. O que a gente vai fazer, na verdade, é amplificar esse uso com novas tecnologias de AI que nasceram nos últimos meses, né? Um outro exemplo aqui é a construção de conteúdo sobre produtos, de forma muito mais rápida, de forma muito mais precisa. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade, é que a gente vai disponibilizar para clientes uma capacidade de geração de conteúdo, seja vídeo, descrição do produto, reviews e assim vai, de forma muito mais simples, muito menos interação humana. Isso vai ajudar os clientes na geração de campanhas de marketing, na possibilidade de distribuição e de onboarding dos produtos muito mais rápido nas plataformas. Então, o impacto aqui não é só no uso, mas também na capacidade dos nossos clientes de gerar mais negócios, né? Outro ponto aqui ainda sobre e-commerce é como o AI pode ajudar na previsibilidade de demanda. Então, a gente tem a capacidade de ler o comportamento do mercado, seja para frente ou para trás, e com isso, com AI, gerar previsibilidade de demanda para todos os tomadores de decisão dos e-commerces, né? Isso ajuda muito na questão de inteligência de pricing. Então, a inteligência de pricing ela pode vir a partir dessa previsibilidade. A gente pode ter a capacidade de melhor gerir estoque, regular melhor a questão de fulfillment. Então, toda essa parte de previsibilidade ela vai ser amplificada com o uso de AI e vai impactar em todos esses pontos que eu comentei. E, por último, algo que a gente já faz também hoje via Melhor Envio é a roteirização logística, né? Então, toda essa parte de inteligência logística ela vai ser amplificada com AI e a gente vê essa realidade já hoje nas nossas operações. Por fim, aqui em e-commerce, e é óbvio, isso não é exaustivo, né? A gente, obviamente, ao longo que vai estudando e a tecnologia vai evoluindo, a gente vai ver outras oportunidades, mas, por fim, aqui, a gente acha que AI em e-commerce vai facilitar muito a interação com os clientes, né? Então, a gente vai ter interações muito mais fluidas, muito personalizadas, essa capacidade de prever o comportamento do cliente, antecipar comportamentos, seja ele na interação, seja ele na antecipação de alguma demanda desse cliente, a gente vai conseguir trazer essa visão para o e-commerce, e isso vai melhorar a eficiência nas comunicações. Então, toda a parte de interação vai ser muito mais
refinada com o uso de AI, e a gente vai ter um entendimento muito melhor sobre a percepção dos produtos e serviços, não só que a plataforma provê, mas também que os nossos clientes vendem dentro das nossas plataformas. Isso é o que a gente já tem aqui muito bem mapeado do ponto de vista de e-commerce. A gente vai ver essas evoluções acontecendo nos próximos meses para essa vertical, para essas verticais aqui do grupo, né? Falando um pouquinho de payments, a gente entende que AI vem para ampliar as nossas capacidades antifraude, conseguir dar mais legitimidade para as transações, e a possibilidade de rastreamento ela vai ficar amplificada. Rastreamento de todas as transações também, né? O follow the money aqui vai ficar muito melhor com o uso de AI. Isso também vai acontecer com a nossa capacidade de score dos nossos clientes e de quem está tomando crédito ou de quem está fazendo uso dos produtos financeiros. Então, quando a gente olha para a qualidade das nossas carteiras com o uso de AI, a gente vê uma possibilidade de personalização das taxas, dependendo daquele perfil do cliente, dependendo de qual perfil financeiro que ele tem, volume de recebíveis, volume de estoque, perfil dos pagamentos e das transações. A gente tem acesso, né, a tudo isso. Então, com o uso de AI, a gente pode amplificar essa personalização dos produtos financeiros para os nossos clientes. Isso vai facilitar com que a gente possa conceder produtos e serviços de forma muito mais cirúrgica, né, de forma muito mais precisa. E, por fim, a gente entende que a AI ela consegue ampliar a capacidade de decisão em tempo real sobre os investimentos e as alocações financeiras que terão maior impacto para nós e para os nossos clientes dentro do ecossistema de serviços financeiros, né? Então, a AI vem também para nos ajudar na tomada de decisão sobre o fluxo financeiro da nossa carteira, né? Movendo para o próximo slide, por favor, falando um pouquinho de RP, a gente entende que a AI pode facilitar demais o onboarding e a construção, né, a implementação do sistema de RP dentro dos nossos clientes. Como? Hoje, um sistema de RP, ele normalmente vem com uma necessidade de integrações entre sistemas e dados externos. E a AI pode facilitar isso na medida em que ela entende quais são os sistemas que esse cliente tem, quais são as necessidades de dados que esse RP, que esse cliente precisa ter, e conecta esse sistema com essas outras diversas fontes de dados do mercado. Isso sem a necessidade de desenvolvimento de código, ou seja, hoje, um cliente que eventualmente precisa de código para conectar o Bling, para conectar outros sistemas nossos de gestão aqui, mas especialmente o Bling, com fontes de dados externas, com AI isso tende a ficar muito menor, né? Porque a gente consegue, via AI, economizar bastante no esforço de tecnologia para fazer essa conexão. Um outro ponto aqui, ainda sobre RP, é o aumento da inteligência para compra e reposição de materiais de estoque, né? Então, a gente consegue, da mesma forma que a gente está conectado ali no e-commerce, aqui em RP, a gente consegue, a partir de uma leitura prévia e também das condições de mercado, seja preço, seja demanda, etc., a gente consegue aplicar AI para melhorar a precisão sobre a reposição de estoque e materiais dentro do ERP, né? Sobre essa questão aqui de antecipação de demandas e leitura de mercado, a gente consegue, dentro do ERP, facilitar as decisões para os nossos clientes sobre que tipo de campanha ele pode fazer, que tipo de estoque ele pode comprar para aquele período do tempo, para aquele padrão sazonal que a AI está enxergando para frente. Então, a gente entende que antecipar movimentos, antecipar para o nosso cliente decisões, pode ser uma grande jornada de melhoria aqui para o nosso cliente no uso do ERP. Por fim, isso leva à redução de risco financeiro e fiscal. Então, se eu consigo antecipar via AI para o nosso cliente que está rodando e está gerindo o negócio dele via RP, se eu consigo antecipar riscos financeiros e fiscais e ajudar ele na melhor tomada de decisão para se precaver sobre esses riscos, obviamente eu consigo melhorar para esse cliente toda a questão de sucesso dele no negócio dele, no uso das nossas plataformas. Então, eu consigo, através de análise de comportamento de vendas, recebíveis, despesas e custos, dar para esse cliente uma capacidade muito melhor de decisão e apoiá-lo com o uso de AI a tomar as melhores decisões e gerir melhor o seu negócio. Sobre BeOnline SaaS, o que a gente entende é que o impacto de AI ele já vem aqui
muito forte na questão de produção de conteúdo e de websites na internet aqui. Então, toda a capacidade de produção de websites, por exemplo, hoje ela já tem possibilidade de ser automatizada pelo uso de AI. Então, geração de código HTML, por exemplo, geração de logo, geração de imagens, geração de conteúdo, tudo isso já é possível com alto grau de confiança usando as ferramentas hoje disponíveis de AI. Então, esse é um primeiro impacto que a gente já enxerga, já estamos trabalhando com essa possibilidade dentro de BeOnline, e isso, obviamente, traz uma redução no desenvolvimento de código e no esforço de onboarding, né, na fricção de onboarding dos nossos clientes dentro de BeOnline de forma muito expressiva. Um outro ponto que a gente entende aqui é que a gente entende que o uso de AI nas nossas plataformas, o objetivo é melhorar as interações dos nossos clientes com os seus clientes, pode ter um impacto muito forte. Então, vou citar um exemplo aqui, eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas o Octadesk, por exemplo, é uma plataforma que, utilizando AI, consegue melhorar muito a produtividade dos nossos clientes nas tratativas com os seus clientes finais. Isso também vai acontecer com e-mail, isso também vai acontecer com chatbots e por aí vai. Então, toda plataforma que se propõe a ser uma plataforma de interação massiva com clientes vai se beneficiar absurdamente pela capacidade de AI na questão de produtividade. Um outro ponto aqui é que, com AI, a gente consegue melhorar muito a capacidade de onboarding e retenção dos clientes nas soluções de presença digital e produtividade, porque eu consigo, dentro de AI, fazer com que o onboarding desses clientes, né, seja muito mais fácil. Então, só para dar um exemplo, hoje, quando um cliente precisa criar uma campanha de e-mail marketing, produzir o material. Com AI, eu não preciso mais desse tipo de abordagem. Eu posso sugerir para o cliente, a partir de uma série de informações que ele mesmo pode nos dar, ou que a gente pode capturar, a gente pode montar essa campanha para ele, ele só aprova e a gente faz o disparo. Então, é um exemplo de como o onboarding e a retenção dos clientes pode ser bem impactada pelo uso de AI. Por fim, como a gente tem alguns produtos cujo o uso de tecnologia e a configuração de tecnologia, eles são um pouco mais exigentes, né? Os nossos clientes, alguns clientes precisam ter ali um processo de configuração um pouquinho mais sofisticado para o uso. Com o uso de AI, a gente pode ter muita facilidade para fazer com que o cliente use de forma correta e configure de forma correta nossos produtos que têm alto footprint tecnológico. Um exemplo disso é domínio, por exemplo. Quando o cliente tem uma loja virtual lá na Trade e ele precisa associar um domínio, né, o seu registro de domínio àquela loja, a gente pode usar AI para fazer com que essa conexão do domínio com a loja seja muito mais fácil, que a gente não precise fazer isso de forma manual. Então, esse é um outro impacto que a gente enxerga no uso de AI aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui, e só para, de novo, reforçar o que eu falei no começo da minha apresentação aqui, nós vamos utilizar AI para gerar valor para os clientes. Nós não vamos produzir produtos só por produzir. Então, o Octadesk, por exemplo, já tem um case real implementado hoje com um cliente que já gera impacto na vida desse cliente. Então, esse cliente aqui que eu trouxe para compartilhar com vocês é um cliente do segmento de educação de Octadesk. A gente está vendo nesse cliente a possibilidade de aumento de 80% da conversão dele pelo uso dessa solução. Essa solução é a que está ali à direita aparecendo. A redução do tempo médio ali de atendimento já é uma realidade para a gente de sair de 15 minutos para 5, e com isso a gente gera uma redução no headcount na ordem de 66%. O que é essa solução de AI para esse cliente em Octadesk? Octadesk é uma solução, é uma plataforma de atendimento. Nesse cliente, essa plataforma está sendo utilizada para o time de vendas. Qual é o caso aqui? O caso é AI lendo a interação dos clientes e antecipando possíveis respostas, as melhores respostas para aquela interação e fazendo com que esse atendente possa optar pelas respostas de forma que a gente consiga produtividade para esse atendente, porque ele não precisa ficar digitando, não precisa ficar integrando, trazendo dados de outros sistemas para aquela resposta, essa ferramenta já faz isso. E, por outro lado, a gente evolui e melhora as respostas a partir do momento em que aquele atendente, ao escolher a melhor opção, retroalimenta
a inteligência artificial para dizer que aquela opção é a mais adequada para aquela interação. Então, isso gera um efeito bola de neve aqui de amplificar o uso da inteligência artificial, porque ela sempre vai ser treinada pelo atendente a fornecer a melhor resposta para aquela interação. Então, isso é um caso real, já está funcionando, e é um exemplo de como a gente já está aplicando AI nos nossos produtos. É isso. Agora eu passo a bola para o Alegil. Obrigado a todos. Obrigado, Igor. Bom, eu queria começar dizendo que esses primeiros 6 meses foram 6 meses de muitas conquistas para o que era, então, a Local Web Enterprise, e agora a gente renomeou todas as operações como Wake, né? A gente fez o lançamento oficial da marca no dia 26 de abril desse ano. Foi um evento para quase 1.000 pessoas, super importante, que marcou a nossa apresentação para o mercado dos 3 pilares que englobam a Wake, né? O primeiro é o Wake Commerce, que traz todos os produtos que são transacionais. Então, a própria plataforma de e-commerce, o Wake OMS, que era a antiga Síntese, e todos os hubs de integração com marketplaces, né? O hub do Wake Commerce e o IDERES. Num outro pilar, a gente tem o Wake Experience, que era a antiga Win, que hoje é mais do que uma simples plataforma de e-mail marketing, e sim uma plataforma completa de experiências e de agrupamentos de clientes em audiências inteligentes. E a Squid by Wake. Esse novo posicionamento transformou a Wake numa nova plataforma de digitalização do varejo e da indústria, né? Uma plataforma totalmente composable. O que é composable? Ela funciona muito melhor junto, obviamente, mas cada uma das partes é possível de ser vendida e integrada com quaisquer outras plataformas de mercado. Então, a gente transformou cada um dos nossos produtos em produtos altamente componentizados, em que a gente permite total flexibilidade para clientes de tamanhos grandes, né, enterprises, que requerem esse tipo de integração e esse tipo de produto. Falando um pouquinho de Booking, o primeiro semestre desse ano foi super positivo para a gente. A gente trouxe 300% a mais de receitas em Booking comparado ao primeiro semestre do ano passado, o que mostra que o mercado começou a aceitar e começou a entender as nossas ofertas. Além disso, não só trouxemos mais clientes, mas também trouxemos clientes com ticket médio, né, com ARPU maior. Todas as operações conseguiram trazer para dentro de casa clientes que pagam mais para a gente, porque entendem que a gente oferece mais valor para suas operações. E prova disso que assinamos os 2 maiores contratos da história de Wake Commerce e de Wake Experience. As 2 operações trouxeram clientes enterprise, e com destaque a 2 contratos, um em cada uma das operações, com um ARPU significativamente maior do que a gente havia trazido em toda a história das 2 operações. Além disso, o programa de canais e parcerias tem funcionado super bem. A gente já tem mais de 30 agências com contratos assinados, temos quase uma centena de profissionais certificados e aptos não só a vender, mas também a implementar qualquer uma de nossas soluções. E, além disso, a gente já começou a fazer as primeiras vendas independentes através de canais. Ou seja, as agências hoje estão vendendo de maneira autônoma os nossos produtos, o que vai nos permitir uma escala ainda maior nos próximos meses. Olhando um pouquinho para frente, o nosso pipeline para o segundo semestre é 2 vezes maior do que o primeiro. Isso nos dá bastante conforto que a gente vai continuar essa escala de crescimento e que vai conseguir atingir os nossos objetivos, né? A gente tem um time de vendas diretas totalmente novo e tracionando, o que prova que o mercado, como eu disse anteriormente, tem assimilado e tem entendido qual a real oferta e os principais benefícios da Wake como uma plataforma completa de digitalização para o varejo e para a indústria. Seguindo para o slide 23, por favor. Quando a gente fala de produto e engenharia, foram também meses super importantes que marcaram nos produtos, né, nas entregas, passos importantes para que a gente conquiste, obviamente, novos clientes, né? A gente consolidou, de fato, todos os times e a gente removeu todos os overlaps que a gente havia nas operações. Como eu disse no começo da minha fala, a gente tem um hub de integração para o e-commerce e a gente manteve a IDERES como um hub independente,
mas atrás da cortina, o motor de integração é o mesmo. Então, a gente não tem 2 times fazendo integrações com marketplaces. A gente conseguiu otimizar o time e, com isso, trazer muito mais velocidade para as entregas. As mesmas coisas a gente fez, por exemplo, com as tags de captura de comportamento nos sites, tanto para a Squid quanto para Digital Experience. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, otimizar os recursos que a gente tem, o que nos traz uma maior velocidade nas entregas e, obviamente, entregas mais especializadas com mais qualidade. Um ponto super importante é o Wake Commerce é uma plataforma full headless já desde janeiro. O que isso significa? A gente conseguiu desacoplar o front-end, né, o que responde para o usuário final, do back-end, que é a parte que o lojista controla promoções, preço, produto, catálogo, né? E essas duas partes, elas hoje se comunicam via API. Qual o grande benefício disso? Trazer maior flexibilidade e permitir que clientes de grande porte, clientes enterprise, consigam utilizar os seus front-ends, né, os seus CMS, seus publicadores de conteúdo proprietários, o que dá mais flexibilidade, mais autonomia e, obviamente, melhora a performance antes de e-commerce. Em Wake Experience, a gente começou a utilização de inteligência artificial nas criações de audiência, não só na indicação de grupos com propensão de compra específica, mas também na recomendação de áreas de interesse, né? Então, através de inteligência artificial, a gente hoje consegue agrupar pessoas em audiências, mesmo que elas nunca tenham navegado especificamente por um produto, por uma categoria, a gente consegue predizer para o lojista ou para a indústria que aquelas pessoas têm uma tendência a consumir determinados grupos de produto. Isso é uma ferramenta poderosíssima nas mãos dos nossos clientes. Em Wake MS e Wake Commerce, a gente, de fato, tem trabalhado não só integrado, mas trabalhado num produto único. Né? As duas operações já codificam juntos e a gente, em conjunto, já temos os primeiros clientes funcionando e também um avanço importantíssimo, que é a exclusividade de um aplicativo de prateleira infinita no uso em conjunto da Wake OMS, como eu disse anteriormente, antiga síntese, com o Wake Commerce. Além disso, a gente avançou muito nas integrações de Wake Commerce com o Wake Experience. Né? A gente hoje tem produtos que funcionam de maneira fluida, e que, à medida que um cliente contrata a plataforma de e-commerce, ele já tem todas as funcionalidades habilitadas, basta apenas contratá-las, né, de Wake Experience. Toda a gestão de audiência, toda a gestão de campanhas, isso de maneira fluida e super integrada. Falando um pouquinho de Squid, mesmo com o cenário mais desafiador no primeiro semestre, especialmente no mercado publicitário, a gente conseguiu um incremento de receita líquida 24% maior versus o primeiro semestre do ano passado, o que a gente considera um resultado super importante e super satisfatório. Além disso, a gente vem realizando uma série de ajustes na operação para otimizar os fluxos e trazer mais rentabilidade para o grupo. E um ponto super importante, que estão agrupados nos próximos 2 tópicos, a gente lança um produto em beta ainda no final desse semestre, do semestre passado, no caso, especificamente para e-commerce, que vincula marcas, influenciadores e performance, né? Então, a gente tinha uma empresa muito voltada ao branding, né, ao topo do funil, e agora a gente otimizou a Squid para atender um mercado de e-commerce que é totalmente aderente aos clientes de local web. A partir daí, esse produto tem se transformado numa opção SaaS super flexível e que garante autonomia para que os varejistas consigam dirigir e performar suas campanhas com influenciadores, muito pensando no fim do funil, na conversão. Além disso, a gente tem integrado o Squid com o Wake Experience, para garantir que os dados das campanhas de influenciadores também enriqueçam a base de dados da CDP, né, do Customer Data Platform, que garante que a gente tenha audiências ainda mais ricas, usando não só os dados de comportamento e navegação dos usuários, mas também colhendo informações das campanhas pelas quais esses usuários passaram ou foram impactados. É isso que eu tinha. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, a audiência de todos vocês e abrir para as perguntas. Muito obrigado. Pessoal, antes de abrir para perguntas, aqui é o Fernando Cini falando, uma consideração final rápida, acho que é uma
fazer um wrap-up de tudo que foi dito, sobre crescimento do grupo. Commerce cresceu 20% year over year. Importante ressaltar que a parte de assinatura, ou seja, a nossa capacidade de trazer novos clientes foi de 26% ano contra ano, ou seja, a empresa continua com um pace muito uniforme de trazer novos clientes, isso é um dado importante, e o 20%, que não é um dado ruim, mas foi afetado principalmente na parte de take rate, que reflete muito o momento do varejo no Brasil. E é por isso que a gente desenhou essas 7 frentes para aumentar nossa receita. Então, a gente espera que nos próximos 1, 2 anos, a gente tenha uma aceleração constante aí da parte referente à parte de take rate, que tem a ver com a economia. A gente não pode depender da economia aquecer. Se a economia aquecer, vamos ter a parte de aceleração do commerce referente ao take rate, além dos próprios esforços que a companhia está desenhando. Então, é um futuro, acho que, bem promissor em termos de crescimento de receita para o grupo. Além da parte do Bionline, como a gente falou, passou por um processo de rentabilização, já foi finalizado, que trouxe 4 pontos percentuais de margem e que agora já voltou a crescer nesse último Q, 2 pontos percentuais trimestre sobre trimestre. Então, é isso. E agora eu passo a palavra para o pessoal que quer fazer Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. A primeira pergunta vem do Lucas Chaves, do UBS. Lucas, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Obrigado, sim. Obrigado, Chamas. Eu tenho 2 aqui do meu lado. A primeira, eu gostaria de entender aí que vocês comentaram a dinâmica de earnout, tá? Então, vocês comentaram, inclusive, também do resultado de Bling, que foi muito bom e isso acabou ocasionando em maiores earnouts. Eu queria entender como vocês veem isso para frente, principalmente essa dinâmica de o earnout acabar aumentando por conta desse resultado, como vocês também provisionam esse ponto e como a gente pode ver aí as parcelas a serem pagas, tá? E a segunda pergunta ficou bem clara a apresentação de Wake e tudo mais, com relação à margem das adquiridas, tá? Então, assim, a gente entende que nesse menos 2% que vocês mostram, e também na parte de e-commerce tem uma parte com relação ao lançamento, né, de Wake, que vocês comentaram. Eu queria entender mais ou menos como vocês enxergam essa margem para o restante do ano. Muito obrigado. Eu vou começar com a parte. Lucas, obrigado pela pergunta. Vou começar falando um pouquinho da parte de earnout. Primeiro, assim, a gente pagou no segundo quarto, 300 milhões de earnout. Quando a gente fala de provisionamento, o provisionamento foi feito com base na taxa de crescimento que nós tivemos no primeiro semestre. A gente apura o segundo semestre, que sim, teve um primeiro trimestre mais forte que o segundo trimestre, e a gente está supondo que essa taxa de crescimento vai se manter ao longo do segundo semestre inteiro para fazer o cálculo. Ou seja, a gente precisa, para ter um aumento de alocação de earnout daqui para frente, a gente precisaria ter um crescimento muito maior do que tivemos no primeiro semestre, dado que o segundo trimestre foi mais fraco do que o primeiro trimestre. Ou seja, muito improvável. Além disso, do earnout restante provisionado, 70%, para ser mais específico, vai acontecer até o final do ano. Até abril do ano que vem, para ser mais preciso, o Rafa está me corrigindo aqui. Ou seja, é muito improvável que a gente tenha uma elevação. A gente precisaria ter um aumento de performance superior ao visto no primeiro semestre, num curtíssimo espaço de tempo. E após abril do ano que vem, a gente vai ter só 30% restante do earnout, que novamente precisaria ter um aumento de performance muito grande. Então, eu acho que esse cenário que nós temos de alocação, ele é bem otimista e pode estar aí até eventualmente superestimado, tá? Não é só para mais, pode até estar para menos. Mas muito boa pergunta. E eu passo agora a parte de margem para o Rafael responder, inclusive interessando a parte de Wake.
Ô, Lucas, obrigado. E aí, só um complemento do Fernando, né? Acho que só reforçando esse negócio do earnout, né? Isso é um processo que a nossa transparência em DF é um ponto bastante relevante. Então, assim, semestralmente, esse é um processo bastante sério, tá? A companhia faz suas projeções, a gente tem esse debate em comitê de auditoria, a auditoria externa revisa esses números, quando ela encontra qualquer variação relevante em relação às estimativas que nós tivemos no semestre anterior, existe uma discussão com um time especialista de premissas, então, assim, é um trabalho de projeção bastante robusto, tá? Então, eu gosto de dizer que o que está refletido no balanço é, de longe, o valor justo que a gente imagina para esse passivo, e aí é o que o Fernando falou, tem que haver uma mudança substancial de premissas para que eles não se concretizem, mas é a melhor estimativa que a gente consegue ter, dadas as variáveis todas econômicas e do próprio business no momento. Então, esse para earnout. Aí, indo para a margem de adquiridas, é o seguinte, a gente continua com as mesmas leituras que a gente vem dando para o mercado constantemente, né? As companhias vêm ganhando escala com o seu crescimento. Obviamente, a gente tem alguma variação dentro de um trimestre para o outro. Você até comentou dos custos que a gente teve com o lançamento da Wake por agora, mas a nossa visão de rentabilização, de crescimento e de ganho de escala continua a mesma do que a gente vem dizendo em todos os calls, tá? Muito obrigado, pessoal. Ficou bem claro e boa sexta aí a todos. Obrigado. A próxima pergunta vem do Fred Mendes, do Bank of America. Fred, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo coloque e apresentação. Eu tenho duas perguntas, né? Dois tópicos, na realidade. O primeiro é o mix de receita, né? A gente viu que Tray, ali, depois de alguns trimestres, basicamente andando de lado, voltou a crescer. E vocês me corrijam se eu estiver errado, a estratégia mais agressiva de preço, ela entra em junho, ou seja, ela pega ali o final só do TRI. Então, eu queria entender se é isso mesmo, né? E sendo assim, a gente deveria ver entendo que uma aceleração para o segundo semestre, né? E também, talvez, pelo menos nosso entendimento é que via Tray você consegue ter mais cross-sell com as outras unidades. Então, eu queria, enfim, corroborar essas teses aqui, é o primeiro ponto. E o segundo, em Wake, de novo, bastante informação, mas acho que é ótimo, mas só para a gente não se perder, quais são as métricas que vocês estão olhando para a Tray? Talvez as top 2, top 3 métricas que estão olhando para a Tray, falando, eu sei que é talvez muito simplista essa pergunta, mas está sendo um sucesso, está abaixo do esperado, está em linha com o esperado, porque a minha preocupação é talvez muitas métricas a gente acaba se perdendo aqui, enfim, pelo menos os analistas. E se vocês vão mostrar Tray alguma coisa separada ou no commerce, como é que se já tem ideia, como é que vai ser demonstrada essa receita? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fred. Fernando falando, tudo bem? Eu vou passar a primeira pergunta para o Williams, que vai entrar no detalhe para você o que fez a receita de Tray voltar a crescer. Acho que vale discorrer um pouquinho da estratégia, tá bom? Williams, por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Fred, obrigado pela pergunta. Então, realmente, nesse trimestre, o impacto da reprecificação ele é parcial, tá? Só corrigindo, não é junho, maio já teve um primeiro incremento, tá? Então, praticamente o trimestre já tem 60% aí do resultado impactado. Mas sim, o terceiro TRI vai ser um semestre full, então a gente passa a ter um incremento maior. E aí tem um detalhe no comparativo ano contra ano, que é importante citar, é que no ano passado, o primeiro e o segundo trimestre tinham uma receita forte de take rate, tá? E as mudanças de precificação foram feitas no meio do ano passado, onde a gente teve um decréscimo dessa receita. Então, o que eu quero colocar é que o terceiro trimestre vai ser um trimestre full de receita com a nova precificação, comparado com o trimestre de 2022, com menos receita de take rate, a partir de agora, porque a receita ela foi decaindo. Então, a gente deve ver uma aceleração na comparação ano contra ano na Tray, tá? E aí, na sequência da sua pergunta em relação ao cross-sell, o que a gente está fazendo é um aumento de ARPU, um aumento de LTV, né, uma rentabilização maior, então não necessariamente mexe especificamente com o cross-sell, né? A gente não aumenta, nesse caso, o TPV de pagamentos, não aumenta tanto
a parte de logística, né, nessa reprecificação. Porque o que a gente está fazendo já temos um GMV e a gente não estava recebendo por esse serviço, né, no processamento dessas integrações, e a gente começa, então, a atribuir um valor por essas integrações, tá? Então, se foi esse o ponto de cross-sell, não teria um efeito diretamente, tá? E caso não seja esse ponto, aí você complementa, por favor, a pergunta. E aí, Fernando, eu acho que, então, comparativo de Wake Trail, o Alegil, ou você pode complementar. Eu vou só, Williams, fazer um gancho. A pergunta do Fred é muito boa. Vou falar um pouquinho, Fred, aonde mais o grupo está trabalhando em termos de precificação. Então, Fred, precificação virou quase que uma diretoria do grupo, né? O que se esperar de precificação? Então, foi o que você falou, o Williams falou, a parte integral de trade no terceiro Q. A gente tem um projeto, já um processo em andamento para a IDERES, que é a nossa ferramenta de integração de marketplace pura, que vai acontecer no terceiro Q também. E no quarto Q, a gente vai ter reprecificação, reempacotamento, vai mais bonito falar, mais correto e completo, de duas plataformas, Bling e também do BeOnline SaaS. Então, tem uma agenda bem completa aí. Lógico, não é só reprecificação, é reempacotamento, envolve a maneira que a gente cobra, que a gente empacota os produtos, oferece os produtos. Então, IDERES terceiro trimestre, Bling, BeOnline SaaS, principalmente parte de hospedagem, também no quarto trimestre. Então, acho que isso, talvez, essas 7 frentes que eu falei na apresentação, essa é a mais efetiva em termos de aumento de receita já para esse ano. E eu passo agora a palavra para o Ale para responder os seus pontos de métricas e que você falou do Wake. Ale, por favor. Opa, oi Fred, tudo bem? Obrigado pela pergunta. A gente está num momento de expansão, de fato, né? Obviamente, a gente tem uma preocupação importante de manter as margens, é uma diretriz máxima aqui da Local, mas a gente tem alguns indicadores importantes, que o primeiro é a construção de produto, né, para onde a gente está indo. A gente acha que a geração de valor é importante para a nossa expansão, sem ter um produto sólido com as features necessárias e com aderência ao mercado, a gente não consegue para lugar nenhum, e esses são indicadores super importantes para a gente aqui. Quando a gente fala em indicadores de negócio especificamente, a gente está muito no processo de olhar a Booking, né, e de olhar o GMV potencial dos clientes que a gente está trazendo para casa. Então, dentro do orçamento que a gente construiu o ano passado para esse ano, tinha lá uma quantidade de lojistas que a gente ia trazer para o Wake, né, em termos de Wake Commerce. Mas, assim, mais importante do que a quantidade é o GMV que a gente pretende trazer para que esses lojistas transacionem com a nossa plataforma. A gente entende muito que a gente está no momento de trazer alguns lighthouses para casa, né? Ter marcas que vão trazer outras marcas. A gente tem tido sucesso nesse quesito. Vamos lançar algumas marcas importantes aí nos próximos meses. E isso, de fato, vai trazer lojistas que vão transacionar mais GMV aqui dentro, que é o grande diferencial, o grande motor de receita para a companhia. Perfeito. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Valeu. Não, super... Desculpa. Não, super claro, pessoal. Muito obrigado. Se eu puder fazer um follow-up, pessoal, até desculpas por me estender aqui, mas acho que é um tópico importante para o Ale. Ale, eu entendo que o produto de tech está sempre evoluindo, né? Então você vai estar sempre investindo, enfim. Mas assim, pelo menos com o que vocês estão querendo atingir hoje, dá para imaginar que grande parte desse produto ele já está desenvolvido, ele já está rodando bem, ou ainda não? Ainda vai ter muito investimento, muita coisa a ser feita, assim, de novo, com o mercado que vocês estão tentando atingir hoje? Muito obrigado. Boa, Fred. Muito boa essa pergunta. A gente, como eu disse nos últimos calls, os maiores investimentos no aumento de time e no produto a gente fez durante o ano passado, né? Arrumar a casa e parte dos ganhos que a gente tem tido também vem no começo da minha fala de tirar os overlaps, né?
Isso faz com que eu tenha, não vou dizer uma sobra de time, mas eu tenho uma otimização de time para fazer outras coisas. Se você me perguntar hoje, eu estou mais do que confortável, estou mais do que satisfeito, eu diria, com os produtos que eu tenho na mão para vender. Tanto é que a gente tem conseguido algumas grandes marcas com GMVs expressivos que estão começando a entrar na nossa carteira de clientes, e vocês vão ver nos próximos calls. Mas, como você disse, tem um pedaço que é importante que a gente não pode parar de evoluir. Né? Tem uma série de evoluções que a gente já está mirando, inclusive colocar mais inteligência artificial, ou melhorar, ou avançar nas features em conjunto com síntese e entre o Wake Experience e o Wake Commerce. Mas hoje a gente tem um produto bem pronto para o mercado que a gente está atuando. Perfeito, super obrigado, super claro, Fernando, Williams, Ale, obrigado. Boa. A próxima pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú BBA. Thiago, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu também tenho duas do meu lado. Eu acho que a primeira como tem muito moving parts, né, acho que é um pouco até do comentário anterior que eu concordo, sempre é um pouco difícil da gente pegar todas as tendências. E aí eu queria fazer uma pergunta realmente num nível mais high level, né? Porque quando a gente olha o crescimento da commerce, eu concordo que olhar para a commerce é o principal da tese, né? E, obviamente, que 20% é um crescimento. Qualquer empresa do mundo que cresça 20% não dá para dizer que é um crescimento baixo, né? É um crescimento bom. Mas quando a gente compara com o tri anterior, quando estava crescendo 40%, é uma desaceleração significativa, né? E acho que eu queria entender acho que duas coisas. Uma são os drivers, né? Dado que tem tanto moving part, quais vocês acham que são os drivers mais relevantes, né? Para essa desaceleração? E olhando para frente, com todos os moving parts, né? Precificação para cima, mas o macro ainda mais difícil. Como é que vocês estão olhando para o crescimento da commerce em termos de receita para frente, né? Dado aí todas essas coisas, né? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, em termos de AI, acho que ficou bem claro as iniciativas, é bem legal, acho que tem as empresas de maneira geral estão todas olhando, mas poucas empresas estão organizadas, né? Em termos de execução. Mas mais para a gente que acaba tentando fazer um pouco de conta, vocês acham que dá para fazer alguma conta já dessas iniciativas, eventualmente até ajudando a melhora de margens, olhando aí para um prazo um pouco mais longo, ou ainda muito cedo para a gente pensar nisso? Obrigado. O Kapulskis, Fernando, tudo bem? Deixa eu escolher a primeira pergunta, a segunda eu passo para o Igor, que é a pessoa que a gente está centralizando os esforços de AI. Em relação ao crescimento, lógico, quando você compara 40 com 20, dá uma percepção que caiu pela metade do crescimento. Não é bem assim, porque a comparação com relação ao primeiro Q do ano passado, year over year, ela é uma comparação mais baixa. Como houve um crescimento ano passado muito grande do primeiro Q para o segundo Q, a base comparativa ela mascara uma desaceleração que não foi tão grande assim do primeiro Q para o segundo Q. Não quer dizer que o número do segundo Q não seja pior, tá? É muito importante, uma questão matemática. Então, a gente tem que olhar muito o quarter over quarter nessa conta matemática. O primeiro ponto aí, eu acabei não escrevendo isso no earnings, vai ter uma falha nossa. Mas é importante ver, então, quanto cresceu primeiro Q, segundo Q ano passado e primeiro Q, segundo Q do ano passado. Estou vendo aqui, foi quase 30% o ano passado, tá? Então, isso é importante. Mas vamos lá. Eu acho que um dado importante é que crescimento de assinatura o ano passado foi, quarter over quarter, foi 30%. A gente teve aí 26% de crescimento. Quer dizer, a assinatura está mantendo a entrada de clientes. Então, a companhia, capacidade de trazer clientes da companhia pelo mesmo CAC permanece. Isso é um indicador muito importante. Mesmo no mercado ruim, a companhia traz clientes
pelo mesmo valor. Então, isso reflete qualidade do produto, reflete competência nos canais de venda e por aí vai. Isso é um bom pedaço. O mercado mais degradado reflete no GMV. Então, o GMV, sim, foi o que degradou em relação ao primeiro trimestre, que é 50% da receita do e-commerce, e é onde a gente tem que tentar compensar de outras formas, que são essas frentes. Eventualmente, eu acredito que queda de juros vai ter um impacto, não acho que é imediato. Eu acho que o Brasil tem uma penetração de e-commerce muito baixa em relação ao resto do mundo. Por outro lado, tem um público que tem uma grande afinidade com tecnologia. Então, eu acho que a recuperação da penetração do e-commerce vai acontecer, questão de tempo. E eu acho que a gente deve sentir alguma coisa já, não sei se no terceiro Q, mas eu acho que o quarto Q, com o Black Friday e Natal, deve ter já algum sinal de recuperação, eu espero. Mas, como eu falei, a gente não pode esperar isso acontecer, e estamos trabalhando aí nessas frentes, como eu falei, pricing deve trazer já algum resultado interessante para a gente, aí tem o AI que o Igor vai estar respondendo para você. Tem uma frente aí muito forte, que eu falei de financial service, a mensagem que a gente quis passar nesse resultado da entrada de um executivo muito forte é de ganhos já no médio prazo de serviços financeiros, né, o Embedded Finance para a gente, isso é muito forte. Então, assim, a gente espera, assim, que essa nova unidade traga receitas na parte de crédito, mesmo a aceleração da parte de pagamentos. A gente espera, sim, uma nova frente de receita. Isso não é só oba-oba, é realidade. Nós não tínhamos competência interna, mas temos aí mais de 700 mil clientes dentro da companhia que passam muito tempo dentro dos nossos painéis. Então, tem muito dinheiro na mesa em financial service, muito dinheiro na mesa, Caputo. Então, assim, eu acho que quando a gente olha tudo isso na mesa, de novo, a gente continua mapeando o mercado em M&A. Então, quando a gente olha todas essas frentes, olhando um crescimento aí perto de 20%, quase 30% de abaixo de assinantes, mesmo um cenário degradado, crescer o GMV 15%, e com todas essas frentes de crescimento, eu vejo que o nosso crescimento futuro ele é muito, muito promissor. Eu não vejo, eu não vejo muita dificuldade da empresa voltar a crescer taxas bem interessantes no futuro, tá bom? Acho que é um pouco como a gente está vendo esse futuro. E eu passo para o Igor responder a segunda pergunta. Obrigado, Capuzzo, mais uma vez. Abração. Legal. Thiago, obrigado pela pergunta. A gente não tem, ainda é cedo, né? A gente ainda não tem refletido nos números da companhia o impacto de AI. É cedo, tá? Mas, pelos nossos estudos aqui, o que a gente já tem de prognóstico é bem otimista, tá? A gente está dizendo ou planejando aqui impactos bem interessantes, seja no top line, seja produto, novas iniciativas, como o Fernando já comentou, seja na parte de eficiência da operação. E o impacto é especialmente maior quando a gente fala de produtos da companhia cujo footprint tecnológico é maior, ou seja, produtos onde o onboarding do cliente é um pouquinho mais longo, é um pouquinho mais difícil, produtos onde a gente tem maior pontos de contato com o cliente. Então, nesses lugares, assim, eu diria para você que AI pode ser avassalador. É absolutamente transformacional para o business, para esses business especialmente. Então, apesar da gente ainda não ter uma conta muito precisa para apresentar para vocês agora, porque ainda é cedo, a gente imagina que nos próximos meses a gente já vai estar com impactos reais nas operações, de novo, seja em produtividade ou em produto, em alguns lugares de forma bem expressiva, tá, Thiago? Não, tá super, super claro. Acho que ficou bem clara mesmo a mensagem de vocês dois. Super obrigado aí pelas respostas. Um abraço aí para você também, sim.
A próxima pergunta vem do Marco Nardini, da XP. Marco, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cine, Chamas e time local web. Obrigado por pegar aqui minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up aqui em Bionline SaaS, principalmente, tá? Então, um destaque positivo foi essa expansão de margem EBITDA no trimestre, mas a receita, ela ficou ainda um pouco pressionada. Eu entendo aqui que teve uma aceleração aí leve, trimestre contra trimestre, mas se vocês pudessem compartilhar um pouco mais, o que vocês estão esperando de um crescimento normalizado com esse novo patamar de margem mais alto, dado aí a melhora do ARPU que vocês compartilharam, por favor? Obrigado. Marco, eu puxo essa aqui, Igor falando. A gente espera, em Bionline SaaS, ver um próximo quarter ainda parecido com esse daqui, tá? A gente vai ter uma melhora, mas ela não vai ser uma melhora tão grande quanto a gente espera ser a melhora de Q4. A gente acredita que em Q4, vários upsides e vários planos que a gente já tem em andamento vão refletir tanto em receita quanto em EBITDA. Então, para ser um pouco mais claro aqui contigo, a gente espera que o Q3 tenha um upside, ele não vai ser tão significativo, mas em Q4 a gente espera, sim, belíssimos números para trazer para vocês aqui. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta vem do Froy Mendes, do JP Morgan. Froy, por favor, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Queríamos entender um pouco mais a queda sequencial dos margens das adquiridas no e-commerce. Havíamos entendido que os custos da Wake recairiam sobre a margem orgânica. Poderiam nos dar um pouco mais de cor disso, por favor? Oi, Freud, deixa eu só... Você falou de quedas sequenciais, mas sim, a gente não teve quedas sequenciais, né? Foi o primeiro trimestre que está praticamente estável. Eu acho que esse é um grande ponto. E aí é o que eu comentei um pouco na primeira pergunta, né? As companhias adquiridas, elas têm tido uma performance interessante, óbvio que há sazonalidade entre trimestres, mas a mensagem que a gente sempre passa de médio e longo prazo, ela continua constante, tá? Se a gente pegar o próprio trimestre que houve agora esse do segundo tri, há meses em que as companhias como um todo já entraram em break-even, né? Dentro dessas companhias, há companhias como Bling, Melhor Envio, que também já são companhias com boas margens. Então, é óbvio que há times diferentes, tem lançamento, acho que a sazonalidade entre trimestres traz algum nível de volatilidade, não é uma linha reta, né? Mas as tendências e as dinâmicas de rentabilidade continuam como um todo, tá? A companhia continua crescendo em bom ritmo, custos extremamente controlados. Então, essas coisas todas combinadas levam a gente a manter todas as dinâmicas e expectativas que a gente tem conversado constantemente com o mercado, tá? Eu só não peguei exatamente o teu ponto da queda sucessiva. Se não for exatamente isso, me avisa, por favor. Valeu. Aqui eu vejo que caiu de 1,2 negativo para 2 negativo nas margens das adquiridas, né, na sua apresentação. Mas se você poderia falar um pouco qual foi o impacto da Wake nas margens este quarto, vai ser muito útil. A Wake, basicamente, o que a gente teve foi o lançamento da marca, tá? Então, por isso que a gente chama isso de efeito pontual. A gente já tinha até conversado em muitos momentos com muita gente que era um momento que isso ocorreria. A Wake, lembrando, né? A Wake, ela é uma somatória de unidades de negócios que, para a forma como a gente apresenta margens, que aí é uma governança nossa para mostrar a performance das aquisições, essas companhias têm também componentes de adquiridas, né? Squid, Ideris e assim como outras. Então, quando a gente tem o lançamento, todas essas companhias juntas estavam envolvidas, né? Por isso que isso acaba afetando o bloco de orgânico e o bloco de inorgânico. Beleza. Muito claro. Muito obrigado. Imagina, Fábio. Obrigado a você. Obrigada, Rafa. Agora nós vamos para as considerações finais do Fernando. Fernando, por favor. Queria agradecer a todos que contribuíram para o nosso resultado desse quarter. Queria agradecer a todos que realizaram perguntas, que certamente contribuíram para todos entenderem melhor o nosso resultado. E esperamos todos daqui a 3 meses para o nosso próximo resultado. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.